Quando você confunde a sua condição com a sua identidade, você fica aprisionado à dor e ao desespero, com vontade de desistir. Pois assim como o seu ex, como eu estava explicando, você também não acredita no futuro diferente. Você fica preso ou presa à condição atual e não consegue enxergar mais nada diferente. Então entenda um ponto, a sua condição hoje não é uma condenação. A condição de hoje, o cenário que você está vivendo e que parece tão catastrófico e que você não consegue ver nada diferente para o futuro, está baseado na sua referência de passado. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre uma condição em relação a uma confusão mental que acontece na sua cabeça após uma separação e que silenciosamente destrói completamente as suas chances de ter sua família, o seu casamento, seu relacionamento de volta. E essa condição que eu quero dizer, ela é extremamente oculta, porque parece que é até o correto, o que deve acontecer, mas na verdade ela está atacando as possibilidades. Meu nome é Luciano Castro e eu te ajudo a atrair o seu marido e sua esposa de volta sem correr atrás, sem se humilhar e salvar a sua família. Aproveita, já curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal e aciona o sininho para não perder nenhum conteúdo que eu coloco aqui todos os dias. Então vamos começar a entender um pouquinho o que significa isso que eu estou querendo dizer. Primeiro ponto é o seguinte, nós começamos a confundir mentalmente algo que eu estou vivendo no atual, uma condição atual, e coloco isso como uma provisão para o futuro. Caraca, Luciano, o que você está dizendo? Vem comigo. Quando nós estamos numa condição que não é favorável, algo que a gente não gosta, seja o que for, nós temos uma tendência natural de projetar no futuro que aquilo que eu estou vivendo vai ser daquele jeito para sempre. A nossa mente, ela vai criar futuro, ela vai criar novas situações com base em algumas referências. Então, o que acontece? Hoje, pelo fato de você estar em dor, em sofrimento e se alimentando de fatores externos, não sabendo gerenciar as suas emoções, as suas situações com o seu ex ou com a sua ex, então provocando mais dor, mais afastamento, brigas e assim por diante, toda essa referência que você tem, você passa a entender que não tem como o futuro ser diferente do que você vive hoje. E aí a sua mente interpreta, cara, não tem mais saída. A minha vida no futuro com essa pessoa não tem mais jeito. Mas por que a gente pensa isso? Por que você tanto quer jogar a toalha? Por que você acredita fielmente que o seu caso é irreversível? Isso acontece por uma explicação cientificamente falando, isso acontece porque a sua mente, assim como o do seu ex, ele pega a condição que você vive hoje e ele entende que isso é a referência e como ele não consegue criar nada diferente hoje, porque você não está estimulando nada diferente, você não consegue confrontar a realidade com novas possibilidades, porque você não sabe fazer isso, por exemplo, a sua mente começa a enxergar que o futuro só pode ser mais do mesmo. Já ouviu isso? O seu ex ou a sua ex entende isso também. Ele olha para você como uma pessoa que está querendo voltar, que está implorando, que está pedindo, que está fazendo, entre aspas, tudo que deveria fazer, ou seja, quando a gente acaba rompendo, né, a gente fica na relação, você acaba indo atrás. Só que ele olha para você e ele só consegue ver mais do mesmo. Ela olha para você e só consegue ver que o futuro vai continuar sendo exatamente igual àquilo que ela não queria ou que ele não queria. Então essa projeção de futuro, pela falta de confronto de novas possibilidades que você pode apresentar, ele entende que não existe nada diferente a não ser dor, sofrimento, abandono, controlador, ciúmes e assim por diante. Quando você está presa na condição do atual, isso é a tal da confusão mental. Você confunde mentalmente, acreditando que o futuro vai ser sempre a mesma coisa. Quando você confunde a sua condição com a sua identidade, você fica aprisionado à dor e ao desespero, com vontade de desistir. Pois assim como o seu ex, como eu estava explicando, você também não acredita num futuro diferente.
Você fica preso ou presa à condição atual e não consegue enxergar mais nada diferente. Então entenda um ponto, a sua condição hoje não é uma condenação. A condição de hoje, o cenário que você está vivendo e que parece tão catastrófico e que você não consegue ver nada diferente para o futuro, está baseado na sua referência de passado. Hoje, o seu presente, a sua condição, ela está conectada e é apenas um reflexo do que você instalou no passado. Então, quando nós confundimos a nossa emoção, quando nós confundimos a nossa condição com a nossa identidade, nós condenamos o futuro, porque aí você não consegue expandir e ver nada diferente. Você assume o erro ou assume uma característica que trouxe a sua relação para o fim e você assume isso como uma verdade absoluta dentro de você. É quando você confunde a emoção atual com a sua identidade. Então você passa a dizer, eu sou ciumenta, eu sou frio, eu sou inseguro, eu sou controlador, eu sou agradador. Você não é nada disso. Não, como assim, Luciano? Eu me conheço, não conhece, vai dizer que você conhece a mim, mas melhor. Não, isso você está. Não é a sua essência. Você treinou o ser por diversas experiências e referências do seu passado. Muito provavelmente dos seus pais, superproteção, ausência, abandono, rejeição, outros divórcios, brigas, acusações e assim por diante. E isso foi criando cenários dentro de você que você entende que é algo natural. Então você passa a colher resultados de acordo com aquilo que foi instalado no passado. Quando você entende, e é isso que eu ensino dentro do método, quando você entende como ressignificar que a condição que você vive não é a identidade, que você não é o seu erro, que as suas emoções não definem quem você é hoje, mas sim quem você instala como paradigma, como crença, vai gerar novas emoções e, consequentemente, novos resultados. Enquanto você não se desapega do mundo externo e fica aprisionado ou aprisionada na condição atual, acreditando que essa condição é a sua condenação, e eu não vou nem falar só da sua relação. Talvez você esteja aprisionado no seu mundo financeiro, acreditando que a condição que você vive hoje é assim mesmo, sempre foi assim, Luciano. Somente não é para mim. Você nunca vai sair de uma vida de pagar contas no estilo de vida que você não merece, merece muito mais. De repente, num emprego que você não consegue sair e sabe que não é saudável para você e não cria um plano. A condição que você vive não é condenação. Lembre-se, o que muda o seu futuro são as decisões tomadas frente às situações que você viveu ou vem vivendo. Então, o que muda o meu futuro, o que molda o meu destino, são as minhas escolhas e as minhas decisões frente aos eventos que eu vim vivendo. Então, se eu errei, sim, você está colhendo. Você é responsável. Mas não é culpado. Você é responsável porque não sabia, porque foi treinado a ser assim. E está tudo bem. A responsabilidade é nossa. Só que quando eu pego isso, olho o passado e ressignifico, eu construo novas, começo a criar novas possibilidades para chocar aquilo que eu acredito que não existia possibilidades. E quando você faz isso, você aumenta as suas possibilidades, começa a abrir caminhos para ter novos resultados, e esses novos resultados vão chocar também, vai criar um confronto com aquela percepção que a pessoa tinha de você, acreditando que não existia futuro ao seu lado. E você criando novas possibilidades na sua vida, você também choca com novas possibilidades a decisão que ele ou ela tomou. Quando alguém vira para mim e fala assim, Luciano, eu vou jogar toalha porque não tem mais jeito, eu falo assim, não tem mais jeito com essa pessoa, porque você está aceitando isso. E você acha que abandonando essa pessoa, abandonando esse cenário hoje, você vai ter uma nova possibilidade com outra pessoa. Até pode ser que você encontre, mas se você não cuidar desses pontos que eu estou falando, você vai ter só os mesmos problemas com uma outra pessoa. Ah, Luciano, mas é que essa pessoa agressiva, abusiva, tal. Por que será que a gente se permite entrar em coisas assim? E pior, por que será que mesmo sabendo que aquilo não é bom, eu me mantenho numa situação ruim? Por que será que eu não saio do emprego? Por que será que as pessoas em relacionamento abusivo ficam aprisionadas? Isso é terrível. Essa relação nem é relação, nem deveria existir. Agora, por que será que eu fico aprisionado nisso? Porque eu tenho características instaladas e eu acredito que aquelas condições
são as minhas identidades, aquelas emoções é a minha identidade. E eu acabei deduzindo isso do meu processo. Então, o grande lance é como você ressignificar todo esse processo para que você possa mudar os resultados do futuro. Só que se você abandona as suas possibilidades, você impede de construir algo diferente ali na frente. Então, cuidado, porque o que eu estou querendo dizer hoje é para você que está querendo jogar toalha, para você que está querendo desistir, para você que vive em pé de guerra com o seu ex, com a sua ex, que vive criando treta ou que vive se inferiorizando, se vitimizando. E aí você quer desistir porque você não enxerga possibilidades. Essas possibilidades vão ser criadas por novos comportamentos e ressignificando as suas referências de passado que você viveu até então. Não queira simplesmente ter novas emoções do nada. Você cria essas emoções por quem você se torna para poder criar novas possibilidades. E isso é uma decisão. Veja, parece confuso, mas é super simples. É um passo a passo que vai desafiando a sua verdade hoje, que parece ser impossível. Quando você passa por esses processos, você começa a libertar e enxergar coisas completamente diferentes. E você vai ver um resultado completamente novo e extraordinário ali na frente. Então, cuidado com o que sua mente está te propondo. Entenda essa confusão mental de confundir condição com identidade, emoção com identidade. E com isso, condenando o seu futuro. É uma escolha porque você não sabe como mudar a sua condição. Lembre-se, o seu destino depende de suas decisões e não de suas condições. Te vejo no próximo vídeo.